Muito bem-vindo a mais este vídeo. Desde já quero agradecer a todos que têm nos seguido, têm nos acompanhado aí. E a gente vai dar continuação à nossa introdução aos livros da Bíblia para a continuação do nosso devocional. Como eu expliquei no vídeo anterior, a introdução aos profetas, nós estamos entrando no livro do profeta Isaías. E não tem como a gente fazer um devocional, mesmo que ele seja curto, devocional diário, sem antes nós entendermos o contexto, a história do livro. Eu expliquei no vídeo passado a respeito da introdução aos profetas, porque são vários livros, de agora para frente, a respeito de vários profetas, mas não só tem um contexto, tem uma história, tem um porquê de tudo, certo? E o próximo livro agora é o livro do profeta Isaías. Nós explicamos a você que não assistiu a live anterior, ela está aí fixada, ela está aí na galeria aqui do Instagram, também tem no nosso canal do YouTube, explicando sobre os profetas em geral. Qual o significado, o porquê dos profetas e o que eles representavam na época. Então hoje é uma live de introdução ao livro do profeta Isaías. É o nosso livro, nosso próximo devocional. Nós fizemos assim com o livro de Salmos, nós fizemos assim com o livro de Provérbios, nós fizemos assim com o livro de Eclesiastes, nós fizemos também essa introdução com o livro de Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, e agora nós vamos fazer também uma introdução ao livro do profeta Isaías. Esse vídeo ficará também gravado aqui e também estará disponível no canal do YouTube. Olha, para começarmos, nós vamos recordar algumas coisas que eu falei no vídeo anterior a respeito sobre os profetas. Profetas, quem eram os profetas? Os profetas eram porta-voz de Deus. Deus comunicava com os profetas através de sonhos, visões, até mesmo falando, chama isso de teofonia, a forma que Deus apresentou no Antigo Testamento, e esse levava o que Deus queria orientar. E dessas orientações tinha repreensões, exortações, mas também tinha profecias de obediência. E o contexto dos profetas, quais são? Israel, no vídeo anterior eu já falei sobre isso, mas só recordando, Israel já estava como nação, só que distante da presença de Deus, em constante pecado, desobediência, as regras, a forma de adoração a Deus, da exclusividade que Deus tinha como a sua adoração, a forma de buscar, a forma de se portar também como nação. Mas também nós vamos ver também aqui os profetas também profetizando, falando contra outras nações que eram idólatras, as nações pagãs e etc. Mas os profetas vão falar contra vários tipos de situações como porta-voz de Deus. E o contexto de Isaías, nós vamos ver que é a introdução ao livro de Isaías. Então, quando a gente estiver fazendo o devocional, vocês não vão estar tão perdidos assim. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós vamos começar com o significado do nome Isaías. Por que o significado? Naquela época, todos os nomes tinham um sentido. O nome não era dado aleatoriamente, sem saber o seu significado, o seu sentido. Então, gravem isso, todos os nomes tinham sentido. Representava algo ou aquilo que aquela pessoa poderia vir a representar. Então, o significado do nome Isaías
é o Senhor salva. Grave bem isso, porque em todo o nosso devocional, durante o livro de Isaías, nós vamos ver Deus trabalhando isso através do profeta. Através das situações, das circunstâncias que a nação estava passando naquela época, a gente vai ver o potencial do seu significado, do seu nome, o Senhor salva. Lembrando que naquela época existia Israel como o povo de Deus escolhido, a nação escolhida, mas existiam outras nações também que buscavam, nações pagãs, que buscavam outros deuses a não ser o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, um Deus soberano que é sim representado pela nação de Israel e se dá a conhecer através da nação de Israel. Umas curiosidades sobre Isaías. Isaías ele tinha uma boa educação, ele se portava bem, era estudado, conhecedor. Por que disso? Isaías, historicamente, ele convivia no meio da monarquia. Isaías, ele convivia no meio da classe social diferenciado dos demais. Qual era essa classe social da época? Ele vivia no meio dos príncipes, dos reis, ele vivia no meio da corte real. Então, assim, ele tinha uma boa educação, uma boa forma de se portar. Mas ele foi chamado pelo próprio Deus para transmitir uma mensagem de julgamento e restauração final para Jerusalém. Relembrando aqui do vídeo anterior sobre os profetas. Todo profeta, ele tinha o chamado direto de Deus. Ele não poderia se proclamar como profeta. De repente me deu vontade aqui, eu vou ser profeta. Senti aqui no meu coração que eu sou profeta. Não. Todos os profetas bíblicos aqui do povo de Deus era levantado pelo próprio Deus. Nós trabalhamos isso no vídeo passado. Isaías era casado, tinha 2 filhos, e os nomes dos filhos de Isaías era até engraçado. Mas lembra que eu falei que o nome no Antigo Testamento, ele tinha significado, ele fazia sentido para a pessoa, pelo acontecimento ou o que iria acontecer. Um dos nomes do filho de Isaías era, grave isso, olha para você que interessante, um resto volverá. É isso mesmo, um dos nomes dos filhos de Isaías era isso, um resto volverá. E o outro nome do filho de Isaías era rápido despojo presa segura. Estranho, né? Mas os nomes tinham sentido, tinham seus significados e fazia todo sentido naquele âmbito de convivência daquele momento ali, naquele contexto. Segundo a tradição, Isaías foi morto e cerrado ao meio no começo do reinado de Manassés. Então nós fizemos uma breve introdução aqui sobre a vida de Isaías no sentido da sua vida particular. Seguindo então, vamos ver. Isaías profetizou por volta de 40 anos sobre as nações. Por que eu falei nações? Porque naquele contexto, naquele tempo, a nação de Israel estava dividida pelo reino do norte, denominado Israel, com a sua capital Samaria, e reino do sul, denominado nome na época por Judá, com a sua capital Jerusalém. Então, grave isso, isso faz todo o sentido no contexto do livro. Por volta de 740 a 867 a.C., ele profetizou durante o reinado, agora grave bem esses nomes, rei Uzias, Jotão, Acás e rei
Ezequias. O seu chamado se deu no momento parcialmente de estabilidade do rei Uzias. No final do reinado do rei Uzias, foi o chamado de Deus para Isaías. Qual era o contexto da época? Israel estava teoricamente em paz. Estava tudo fluindo economicamente, tudo certo, até mesmo porque, vamos falar assim, os seus rivais, né, as suas outras nações, as outras potências, estavam intertida em conflito entre eles. O próprio Egito, a Síria estava preocupado com as suas fronteiras, o Egito com alguns conflitos internos. Então Israel viveu no tempo do rei Uzias, um tempo, apropriadamente falando, de paz. Então, nesse contexto, no final ali, vai vir o chamado de Isaías. Mas vamos ver o que acontece para esse chamado. Uma curiosidade. Israel, desde que há o chamado lá de Abraão, lá atrás, nós contamos essa história, o povo vem se formando, depois vem se formando como era tribo, depois tribo, nação. Israel via desobedecendo a Deus. E Deus, um Deus santo, e nós vamos ver que Isaías vai tratar muito isso no seu livro, ele requer do seu povo santidade. O que é santidade? É separação das coisas pecaminosas, obediência a Deus. Mas nós vamos ver no próprio livro de Isaías, no capítulo 7 ao 9, nós vamos ver que no contexto, após o reinado de Jotão, começa uma guerra entre os reinos divididos, aí que eu acabei de falar com vocês, e o reino de Judá, Israel, e com seus inimigos comuns da Síria, por volta dos anos de 734 a 732 a.C. Vocês podem acompanhar no livro de Isaías, a gente vai estar fazendo também ali nosso devocional, nos capítulos 7 a 9. Nessa ocasião, o rei Acaz, o rei de Judá, sofreu um ataque liderado por Peca, rei de Israel, e Rezim, rei de Aram. Porém, olha aí a diferença disso tudo. Acaz não confiava em Deus. Preferiu tentar, em vez de ir buscar orientação de Deus, preferiu tentar encontrar uma solução política passiva, buscando a ajuda dos assírios. Vemos isso no capítulo 7, apropriadamente no versículo 12 de Isaías. Então nós já começamos a ver os erros aqui. Uma briga interna entre o povo de Deus mesmo e o seu arquirrival, o seu inimigo. Olha, o pecado, ele contamina a nossa mente, não fazendo a gente enxergar, às vezes, à frente dos nossos próprios olhos. E o pecado, ele sim, nos distancia de Deus. Então o povo já começou errado porque estava separado. Sem união, sem comunhão, dificilmente nós iremos alcançar uma estabilidade, sim, na presença de Deus. Uma curiosidade. Mas no reinado de Ezequias, o rei de Judá, há vários conflitos também entre outras nações que lutavam contra a Síria. Há uma curiosidade. Sanequerib, rei dos assírios, queria devastar o interior de Judá e cercar Jerusalém. Só que a diferença de Ezequias para o rei Acaz, que Ezequias confiou no Senhor e foi livrado. Nós vamos ver isso lá em Isaías, no próprio livro de Isaías, no capítulo 37, dos versículos 14 ao 35. Então, depois do reinado de Acaz, veio o reinado de Ezequias, e sim, este confiava em Deus, e Deus vai poupar.
Por quê? O profeta naquela época, ele era o porta-voz de Deus e orientava o povo em geral, mas também os reis, a monarquia, os líderes, a estar na presença de Deus. Essa era a função dos profetas. Profetizar aquilo que Deus queria falar ao povo. E o povo vivia em desobediência. Advertia o tempo todo os seus líderes a voltar para a presença de Deus. Agora, há algo interessante para a gente aqui, em Isaías capítulo 1, versos 10 e 15, Isaías também capítulo 5, verso 8, nós vamos ver o profeta Isaías advertindo principalmente a liderança do povo. E veremos também Isaías capítulo 5, verso 19. Presta bem atenção. A desobediência chegou a tal ponto que não começava de baixo para cima, começava de cima para baixo. E não é diferente nos nossos dias de hoje. Às vezes tem lideranças que sim, lideranças da igreja, que às vezes não estão seguindo conformidade a Bíblia orienta, em conformidade com o que a Bíblia orienta. Isso é um perigo e nós devemos estar atentos com isso. E como nós sabemos se a nossa liderança está indo de acordo com a Bíblia ou não? Simples. O que eles estão fazendo, a forma que estão fazendo, o que estão falando, da forma que estão falando e se portando, é só nós irmos à palavra de Deus e confirmarmos se isso condiz com o que as Escrituras falam. O tempo todo nós temos que estar vigiando, tentar em vigilância, de acordo com a palavra de Deus. Saiu fora da palavra de Deus, é desobediência, é abominável. Hoje a nossa orientação, no nosso tempo de hoje não existe profeta mais. O profeta termina lá com João o Batista e com o profeta maior, que é Cristo. Então hoje nosso tempo não existe profeta. Mas aonde nós temos a nossa orientação? Chama-se Bíblia, que é a palavra de Deus. Bíblia sagrada, as Escrituras estão aqui para nos orientar. Mas naquele tempo, sim, Deus usou os profetas. E o que ele estava advertindo naquele tempo? E no livro a gente vai ver isso. Líderes hipócritas, você vai ver isso em Isaías capítulo 1, versos de 10 a 15. Hipocrisia. O que é hipocrisia? Exemplo. Às vezes fingia que estava buscando a Deus, ou até mesmo aparentemente demonstrava que estava buscando a Deus, que estava tudo correto, mas no fundo, no seu interior, aquilo não passava de uma encenação. Cobiça? O que é cobiça? Sim, você vê o seu próximo com algo e desejar. Olha, às vezes aquilo que a gente deseja não é o que Deus quer para nós. Devemos ter cuidado. Isso estava partindo da liderança. Aí que há a diferença. Estava partindo da liderança do povo daquela época. Partia do rei. E ali os seus, como se diz, aqueles que estavam auxiliando o rei, seus auxiliadores ali, da monarquia, para o povo. Partia de cima para baixo. Isso é um perigo. E também qualidade de caráter, que a gente vai classificar também como devassidão. Vocês vão ver isso em Isaías capítulo 5, a partir do versículo 11. E cinismo. Cinismo é uma coisa muito perigosa naquele tempo e no nosso tempo. Por quê? Uma pessoa, às vezes, com cinismo, ela vai saber fingir muito bem ser um servo de Deus. Às vezes ela vai conseguir enganar bastante pessoa, até ser cínica no ponto de ser fingida mesmo, no sentido de,
Eu faço, eu aconteço, ou você está fazendo, às vezes não fala nada, mas fingimento, e na presença de Deus isso é abominável. E o povo fazia naquela época isso e fazia muito bem. Mas há um problema, a liderança ela tem que ser exemplo. Ela tem que procurar o tempo todo a santidade, a purificação pelos pecados, perdão pelos pecados, arrependimento pelo pecado, para poder saber conduzir o povo. E naquela época partia, sim, dali dos líderes, da monarquia, da realeza. As pessoas que deveriam dar exemplo não estavam dando. Ele vivia numa sociedade de um jugo desigual, principalmente economicamente. Aí pega um pouco pesado. Os ricos prosperavam, olha o cinismo aí, olha a cobiça, e os pobres eram oprimidos cada vez mais. Quer dizer que isso só existe no nosso tempo? Não. Naquele tempo também existia, e existia no meio do povo de Deus. Mas por que disso tudo? Por causa do pecado, por causa da desobediência. O pecado e o pecado e seus derivados, desobediência e outras coisas mais, deixa o homem cego perante as coisas de Deus. Só que nessa avareza, nessa cobiça, havia um detalhe. Quer dizer então que eu não posso trabalhar, eu não posso adquirir riqueza? Não é esse sentido. O perigo entra quando o pecado ele te deixa cego. No caso aqui específico, a prosperidade estava corrompendo o coração do povo, da sociedade da época. O dinheiro ou os bens materiais estavam tomando o lugar de Deus, deixando o povo cego, ao ponto de deixar as coisas de Deus de lado. Aí que entra o perigo. Quando a riqueza ela está acima de quem nos fornece. Porque as coisas só acontecem se Deus permitir. Então essas pessoas prosperavam naquela época, naquele contexto de Isaías, é porque Deus permitia ele prosperar. Então por que vai colocar a riqueza em primeiro lugar? Então o profeta Isaías, nós vamos ver nos nossos devocionais, ele vai bater de frente com isso. E como eu disse no vídeo anterior, você que não acompanhou, pode estar aí, está gravado aí, a introdução aos profetas. Os profetas eram porta-voz de Deus. E ser profeta naquela época não era fácil, porque você teria que bater de frente desde a monarquia, desde os reis do alto escalão da sociedade, até o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Resumindo para os nossos dias de hoje, ser servo de Deus é abrir mão de toda e qualquer vaidade desta vida e dedicarmos aonde nós estivermos, no emprego ou na rua, onde for, dedicarmos inteiramente a Deus e sermos exemplo. É difícil, sim, é difícil, mas aonde hoje nós temos, vamos falar assim, o nosso profeta, o nosso porta-voz hoje, o que nos orienta hoje? É a palavra de Deus. Naquele tempo eram os profetas, mas hoje está tudo escrito para que nós possamos entender e podermos caminhar melhor durante a nossa vida terrena. Então Isaías vai tratar disso. Ele vai tocar na ferida. E é complicado quando nós tocamos na ferida. Não devemos deixar o nosso coração corromper pelas coisas deste mundo. Mas como nós vemos vindo a introdução aos profetas que eu falei, sabemos que o profeta era os porta-voz de Deus. Isaías falou a Israel, no período de 40 anos, ele profetizou que Israel seria exilado.
e foi exilado em 722 a.C. Os profetas, eles profetizavam bênção, mas também profetizavam maldição. Quer dizer, se o povo estava em pecado, eles iriam perecer devido ao pecado. Se estava em obediência a Deus, eles seriam abençoados. Isaías o tempo todo desafiava o povo a renovar sua lealdade ao Senhor, pois o povo havia cometido falhas graves perante Deus, como, por exemplo, a falta de confiança em Deus. Na introdução aos profetas, nós falamos um pouquinho da história da nação de Israel, como aconteceu, como foi o chamado, como que ela caminhou, o que Deus fez durante a vida, e Deus operou vários milagres. Mas mesmo assim, o povo ainda insistia em não confiar em Deus, como nós vimos o rei Acás. Em vez de confiar em Deus, ele foi tentar, pelas suas próprias forças humanas, tentar resolver a situação. E isso é um perigo grave na vida de um crente, de um servo de Deus. Isso é um perigo grave. Nós devemos colocar a nossa confiança totalmente em Deus e não no homem. E nós vamos ver os profetas o tempo todo batendo de frente contra isso. E não era diferente. Isaías vai falar no seu livro, no decorrer dos nossos devocionais, a gente vai estar falando e demonstrando tudo isso que nós estamos fazendo na introdução ao livro de Isaías. Outra coisa que o povo cometia: idolatria. O povo deixava de buscar a Deus por qualquer coisa, era influenciado e buscava outros deuses. Nós vemos isso lá no deserto, quando Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da lei. Em pouco tempo que ele estava lá, Arão, junto com o povo, faz um bezerro de ouro e vai adorar. Então Isaías alerta também sobre a idolatria. Deus, ele requer exclusivamente a sua adoração. Eu falei na live passada e vou reforçar aqui. O homem, ele foi criado para ser eterno, um eterno adorador de Deus. Mas devido à queda do jardim do Éden, com Adão e Eva, o pecado entra e domina a mente e quebra isso que é a essência da criação. O homem criado eterno para ser imagem e semelhança de Deus e adorá-lo eternamente. O pecado corrompe isso. Mas Deus faz todo um plano de salvação que vai se cumprir no profeta maior de todos, que é Jesus Cristo, para que o homem seja resgatado novamente para adorar e ter, através do sacrifício de Cristo, do sacrifício ali, do seu sangue derramado na cruz, ter de novo o direito a essa aliança, a ter uma nova aliança de Deus para a vida eterna, a partir do momento de quem crer em Cristo Jesus, para podermos eternamente adorar a Deus, passando dessa vida para a vida eterna. E também Isaías vai tratar sobre a falta da justiça social. Devemos sim adorar a Deus, buscarmos a Deus, tem toda a forma correta que Deus quer que nós adorarmos, buscarmos, mas também nós devemos, perante a sociedade, sermos sim, tentarmos andar o mais correto possível, segundo as orientações da palavra de Deus e também perante a sociedade e as leis. Continuando, Isaías então enfatizava o tempo todo que Deus é santo, requer uma adoração exclusiva do seu povo e, como eu acabei de falar, devido ao pecado, distanciou dessa essência de adoração, de estar na presença de Deus. E profetizou então que o povo seria exilado, assim como aconteceu, e foi cativo por outros povos pagãos. Grave bem, se você está
em um lugar onde é pagão, não conhece o seu Deus, automaticamente você não vai poder buscar a este Deus lá. Ou vai ter que buscar escondido. Então essa era a situação mais ou menos do povo que na sua terra, sendo livre, não queria buscar a Deus. Então seria cativo e estaria restrito de buscar a Deus. Que situação complicada. Continuando. Mas nem tudo estava perdido. Como eu disse, o profeta, ele profetizava bênção e maldição. Isaías profetiza, vamos ver durante a leitura do livro de Isaías, nos nossos devocionais, profetizou o exílio, mas também nem tudo estava perdido, porque ele vai profetizar algo maravilhoso, vindouro, que seria a salvação de toda a nação de Israel por um servo salvador. Que interessante isso aqui. E esse servo, ele sim cumpriria o destino original de Israel, trazendo justiça às nações. Nós vemos isso lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 42, dos versículos 1 ao 4. E também tornando-se luz para os gentios e outras nações. Vemos isso em Isaías, capítulo 49, versos de 1 a 7. Então Isaías profetizou o exílio, mas também profetizou que viria um servo. Nós vimos na introdução aos profetas, no vídeo passado, você que não acompanhou pode estar depois assistindo aí, está gravado, essa promessa sendo feita lá em Gênesis, quando há a queda, que viria o homem, descendente da mulher, que pisaria, esmagaria a serpente. Então Isaías já está confirmando e profetizando que estaria vindo, que continuaria, essa promessa estava de pé. Nós vemos aqui. E este servo sofreria por vontade própria para remover, retirar, perdoar o pecado do seu povo. Vemos isso em Isaías capítulo 52, versículo 13, capítulo 53, versículo 12. E assim estabeleceu uma nova aliança entre o Senhor e o novo Israel. Eu faço questão de fazer esta leitura dessa profecia, que ela faz todo sentido no profeta, maior profeta dos profetas, e vocês vão estar entendendo isso. Então vamos abrir rapidamente em Isaías capítulo 52. Vamos ver que profecia é essa e quem será que Isaías está falando aqui. Lembrando que eu falei que todos os profetas direcionavam a uma pessoa específica. Isaías 52, versículo 13. E depois 53, versículo 12. Vamos lá. Eis que o meu servo procederá com prudência, e será exaltado e elevado, e será muito sublime. Seguindo. 53, verso 12. Aproveitando aqui. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte, foi contado como transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Que interessante isso aqui. Isaías capítulo 42, versículos 5 ao 7. Leremos aqui também. Vamos lá. 42, 5 ao 7. Vamos ver aqui também a respeito, tá bom? Sobre esse servo, essa promessa que Isaías profetizou. 5 ao 7. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e o estendeu, formou a terra e tudo quanto produz.
que dá fôlego de vida ao povo que nele está e o Espírito ao que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomei-te pela mão e te guardarei e te falarei mediador da aliança com o povo e a luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram e as novas coisas vos anuncio. E antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Olha que profecia maravilhosa que Isaías faz. Primeiro, ele já começa falando: olha, quem vos fala, quem eu estou representando aqui é o Senhor, é o Deus dos deuses, é o Criador dos criadores. Ele é o Criador sublime de qualquer coisa, mesmo que o homem crie algo, Ele que dá sabedoria para o homem criar. Estou falando desse Deus. Nem tudo está perdido, povo. Porque o povo naquele exato momento estava exilado, estava sem esperança. E às vezes a nossa vida também é assim. Às vezes nós chegamos no fundo do poço, onde não há mais esperança. Mas assim como houve esperança, Isaías profetiza o exílio, profetiza, ele adverte, ele exorta, e o povo é exilado, sim, mas ele também profetiza este servo que viria para salvar o povo e resgatar da perdição que o povo estava. Quem é esse servo? Nós vamos ver durante o livro aqui. Mas no Novo Testamento, vamos fazer uma observação aqui, esse servo vai ser mostrado, revelado, que é Jesus Cristo, o verdadeiro servo de Israel, o Deus encarnado. Vemos isso lá em Mateus capítulo 12, vamos ler também, que faz todo sentido aqui para a gente. Mateus capítulo 12, versos 15 ao 21, para nós entendermos essa profecia de Isaías, uma profecia que nem tudo estava perdido, que em Deus sempre há a nossa esperança. Nossa esperança tem que estar firmada em Deus. Mas nós vamos ver a esperança para quê. Vamos lá, Mateus capítulo 12, versículo 15 ao 21. Mas Jesus, sabendo disso, isso mesmo, isso, 15 ao 21. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali, muitos o seguiram, e a todos eles curou. Olha a promessa de Isaías se cumprindo. Um servo que viria sarar, cuidar daquilo que estava perdido, que era o povo de Israel. Advertindo-lhes, porém, que o não expulsassem a publicidade, para se cumprir o que foi dito, o que intermédio do profeta Isaías. Eis que meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará o juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Então essa promessa, essa profecia de Isaías era para o povo de Israel, mas também para todos os outros povos que estavam perdidos, condenados à morte. A partir do momento que há queda, que o pecado entra no mundo, todos nós passamos a ser pecadores. Nós nascemos pecadores, mas através dessa promessa de Isaías, que se cumpre em Jesus, o servo supremo,
que sacrifica a sua vida na cruz do Calvário, nós passamos, junto com o povo de Israel e todas as outras nações, todo aquele que nele crê em Jesus, ter direito à vida eterna. Então a missão de Isaías como porta-voz de Deus era comunicar a mensagem de julgamento e também salvação para o povo de Deus. A nossa breve introdução ao livro de Isaías. Então Isaías demonstra que devemos confiar totalmente em Deus ao invés de confiar nas nossas próprias forças, como nós citamos o rei Acaz lá atrás, enfatizando sempre um Deus majestoso, um Deus santo, um Deus glorioso. Veja isso em Isaías capítulo 1, verso 4, capítulo 5, os versículos de 19 a 24. Eu não estou lendo para não demorar muito a nossa introdução ao livro do profeta Isaías. Resumindo então toda a introdução do profeta Isaías. Sendo assim, Isaías chamava o povo a Deus ao arrependimento com base na aliança que Deus havia feito com Abraão e reforçado com Moisés. Então, os profetas em geral, ele trazia as palavras de advertência para que o povo se reconciliasse com Deus, revesse os seus conceitos, o que estava fazendo dessa aliança. Porque como eu fiz a introdução aos profetas, quem não assistiu, assiste lá, eu conto que aliança é essa que estava sendo descumprida pelo povo. Então esse é todo o contexto que nós vamos trabalhar no devocional do livro de Isaías. Nós fizemos breve. Se a gente for falar por detalhe, é muito grande. Mas deu para entender o contexto que a gente vai falar nos nossos devocionais do livro de Isaías. E como a gente vê, como o nosso devocional é muito pequeno, é apenas no máximo 1 minuto e meio, quando vai, às vezes vai a 3 minutos, às vezes 4, no máximo 5, vocês vão estar entendendo, não vão estar perdidos no contexto aqui do livro de Isaías. E também Isaías finaliza também ali com o anúncio e o sofrimento de Cristo, as glórias que seguiriam. Lá na epístola de 1 Pedro, capítulo 1, a gente vai até fazer essa leitura para finalizarmos aí a nossa live. Vai estar falando sobre isto. Vamos lá, a 1 Pedro, capítulo 1, verso 11. Acompanhe comigo a leitura, se puder. Ou depois, vocês podem estar confirmando aí na própria Bíblia de vocês. Investigando atentamente qual a ocasião, os quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que nele estava ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A profecia de Isaías se cumpre tanto no exílio, mas também como a vinda de Cristo. Esse servo que viria para servir ao povo de Israel, mas não só ao povo de Israel, mas também aos gentios. E que essa forma de servir não seria em vão. Esse sofrimento que Jesus passou não foi em vão. A morte, sofrimento ao ponto da morte na cruz do Calvário, não é em vão. Porque através desse sacrifício é que essa aliança que tinha sido quebrada, ela se renova em Cristo. Uma nova aliança, uma aliança para a vida eterna, que nós tínhamos perdido com a queda do homem no jardim do Éden, quando desobedece a Deus. Então, o profeta Isaías vai trabalhar o tempo todo com essa ênfase de trazer o povo ao arrependimento, lógico, com algumas particularidades, como nós vimos ali, principalmente na monarquia, nos reis ali. Mas ele faz essa profecia maravilhosa. Nós nem lemos, né, os detalhes
das profecias, porque no devocional nós iremos tratar rapidamente sobre algumas profecias de Isaías a respeito de Cristo. Então fique aqui nossa breve introdução ao livro do profeta Isaías, e eu estou fazendo essa live hoje, então amanhã eu devo postar algum trecho da live como devocional, e depois nós iremos adentrarmos nos devocionais propriamente dito sobre o livro do profeta Isaías. Um livro de extrema importância para a nossa vida, para a nossa meditação, para a nossa caminhada no nosso dia a dia. Lembrando, os profetas sim eram porta-voz de Deus e levavam fielmente tudo aquilo que Deus queria falar ao seu povo. Devocional vai começar em Isaías capítulo 1 e já começa com uma nação pecaminosa. E nós vamos, no devocional, nos enxergarmos como a nação de Israel dessa época, desse contexto, mas também o nosso tempo de hoje não é diferente. Que Deus possa abençoar todos vocês. Desde já agradeço. Não deixe de estar compartilhando, se puder, e levando o amor de Deus a todos. Até a próxima.